No vídeo de hoje, continuando a playlist que eu estou montando aqui no canal sobre teoria contábil, eu vou falar sobre, ou comentar na verdade, sobre a escola neocontista ou controlista, ou também conhecido como escola veneziana. O livro-texto base que eu estou usando para aprender sobre esse tema aqui no canal e montar essa playlist, que em primeiro lugar, claro, é para que eu mesmo possa aprender sobre isso um pouco mais, porque a faculdade passa e a gente esquece, né? E também para quem estiver assistindo esse vídeo aprender um pouco sobre isso, é esse aqui. O link desse vídeo está na descrição, quem tiver interesse, é bom ter, quem quiser comprar, né? Aliás, a outra playlist que eu também tenho aqui no canal de contabilidade básica, dá uma olhada lá, que os vídeos vão ao ar na segunda e terça, não é? É que eu mudei isso esses dias, eu acho que é segunda e terça, se não é segunda e terça. Mas enfim, a playlist de contabilidade básica, o livro que eu estou usando é esse aqui, ó. O link dele também está na descrição, eu esqueci de falar isso no vídeo anterior lá de contabilidade básica. Enfim, então vamos falar sobre teoria contábil e são 7 escolas contábeis, né? E, as escolas que mostram a evolução histórica do pensamento contábil. Eu já falei sobre escola contista, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Já falei sobre escola personalista. E hoje a terceira escola, que é a escola neocontista ou controlista. Ela tem como principal nome, ou uma figura de destaque, um personagem chamado, ou uma pessoa conhecida como Fábio Besta. Fábio Besta, é isso mesmo. Ele é um italiano que nasceu em 1845 e faleceu em 1922. Então ele é do século XIX, século XX. Então eu estou presumindo que a escola neocontista controlista seja dessa época, né? Meados do século XIX. Isto porque a escola personalista e as escolas anteriores, a escola personalista em meados do século XVIII, que se destacou por conta de tornar a contabilidade mais científica, e a escola contista foi a primeira, né? Que Luca Pacioli fez, não é que fez parte, mas fazia parte então desse movimento dos primeiros contadores ou dos primeiros pensadores sobre contabilidade. O livro ele não traz grandes informações biográficas sobre o Fábio Besta, mas eu tive pesquisando aqui dei um Google, né? E o Fábio Besta, pelo que eu vi no Wikipedia, cara, o Wikipedia é válido sim, cara. Tem gente que fica criticando o Wikipedia, mas não, tem muita informação bastante boa ali. É só dar uma olhada nas referências. Sempre que você tiver dúvida lá no Wikipedia que tipo de informação que eles estão utilizando, dá uma olhada nas referências. Está sempre no final da página. E as informações sobre o Fábio Besta no Wikipedia, não sei como é que você pronuncia aí, são livros. Olha só os dois livros aqui, ó. Vou até mostrar, olha só. Então, os livros de referência sobre o Fábio Besta é Manual da Contabilidade Básica de José Manuel da Costa e História do Pensamento Contábil, que não é esse aqui, inclusive, do Santos e do Schmidt. Então, como que o Wikipedia não presta? Claro que presta, só tem que saber ver a informação, né? Beleza, então escola neocontista ou controlista tem a sua figura de maior destaque, o Fábio Besta, seu maior representante, que combateu a teoria anterior, ou especificamente a teoria chamada de logismográfica de Cerboni, que foi um personagem de destaque da escola personalista. Ele combateu como? Com uma abordagem mais racional e positivista. Lembrando que nessa época a gente tinha em voga ali o pensamento filosófico positivista. Fábio Besta deu uma visão fundamentalmente econômica. Veja, isso aqui é muito importante. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu achei muito interessante. Uma visão fundamentalmente econômica, o estudo da contabilidade voltada para a análise da riqueza das entidades. Evidentemente que eu não sei qual era o conceito que se tinha de economia naquela época, mas eu vou entender, talvez eu esteja cometendo um grande erro, mas vou entender o conceito de economia atual. O que é o conceito de economia atual? O estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Eu vou entender aqui recursos e aplicar para essa teoria contábil recursos como riqueza. Então, Fábio Besta trouxe essa visão de que o estudo da contabilidade voltada para a análise da riqueza das entidades, ou seja, que as entidades elas têm recursos escassos e precisa se administrar isso da melhor forma. Estou fazendo uma
leitura atual, né, do que seja economia para esse pensamento contábil. E ele dividiu as contas em dois grandes grupos. Os principais correspondiam aos bens patrimoniais e os derivados relativos ao patrimônio líquido e suas derivações. Fábio Besta conseguiu diversos seguidores na França, principalmente, que eu não sei pronunciar esses nomes, tá? Mas é Loti e Guibot, talvez seja isso, não sei, que afirmaram ser a contabilidade uma área de estudo das ciências matemáticas, né? Engraçado que lá nas ciências econômicas também havia um movimento já, nessa época, bastante matemático, então de repente teve influência, né? Observou-se também nessa época muito foco na técnica de escrituração, sobretudo pela evolução tecnológica com o invento de máquinas. Então aqui a gente tem um elemento que não havia surgido até então nessa discussão sobre as escolas do pensamento contábil. É a primeira escola que traz essa ideia de que a máquina teve influência direta sobre aquela época contábil, aquele pensamento contábil. Então o invento de máquinas, né? Que muito facilitaram o trabalho da contabilidade, o que levou muitos estudiosos a limitar a contabilidade à técnica de registro das operações, tal como fez René de Laporte. E aqui ele traz uma outra ideia interessante, que um contador moderno não apenas manuseia cifras, mas conhece profundamente o seu significado, o que elas contêm e o que exprimem sobre a riqueza econômica da entidade. Interessante. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer o texto que resume um pouco essa escola. Na verdade, o que resume essa escola é o controle sobre fatos econômicos. Ele tem uma visão mais econômica sobre a entidade, ou seja, sobre a análise da riqueza das entidades. A base doutrinária de Besta... Toma uma água. A base doutrinária de Fábio Besta, do século XIX, está voltada à administração econômica das entidades. Ele enxerga controle, por isso chama uma escola controlista, inclusive, e escola neocontista por causa das contas. Ele enxerga controle em todas as fases do processo de geração de riqueza da entidade, ou da administração dos seus recursos escassos. Fazendo uma atualização para o conceito de economia, né? Denominando-os de controle antecedente, controle concomitante e controle subsequente, cada um com funções próprias, porém atuando de forma integrada. Então, tem esse nome, então, escola controlista, por conta dessa sua visão, do seu principal nome, a ideia de que precisa haver controle em todas as fases do processo de geração de riqueza de uma entidade, que ele divide em algumas maneiras de controle. E aí, esse livro finaliza o resumo que ele traz sobre a escola controlista, dizendo que a doutrina da escola controlista perde seu apogeu após o aparecimento de Gino Zappa, que é o próximo personagem, que divulgou a ideia de unidade de gestão, introduzindo assim o conceito de aziendalismo, constituindo-se em uma nova escola do pensamento contábil, que será tema do próximo vídeo dessa playlist das 7 escolas do pensamento contábil. Lembrando que a gente já falou 3. Esse vídeo de hoje foi a terceira e o próximo vídeo será a 4ª escola aziendalista. Beleza? Se inscreve aí no canal se quiser aprender comigo, que eu também estou aprendendo, né, sobre contabilidade e especificamente sobre teoria contábil. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.